Olhe para o Calvário. Olhe para o Gólgota. Quando Jesus foi levado ao deserto, quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, deserto por nome de deserto, deserto quarentena. Lá no deserto quarentena está aqui o Mestre Jesus. No deserto quarentena está aqui Monte Gólgota. No deserto quarentena, onde está o Monte Gólgota, 80 quilômetros. Quando o diabo tentou Jesus, Jesus olhou para o Monte Gólgota e falou: não, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Ei, você tem uma chamada, você foi invocado, e Deus vai dar estratégia, Deus vai dar autoridade mais ainda, para a igreja ganhar almas para Cristo. Aí quando ele olha no deserto quarentena, avista o Monte Gólgota, 80 quilômetros, e ele vê o Monte Gólgota, e o inimigo tenta o nosso mestre, o nosso Jesus. Olhe como Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo, igreja. Preste bem atenção. Foi com o poder da palavra. Ele disse, está escrito, a igreja sabe disso, está escrito que nem só de pão e água viverá o homem. Se nós voltar lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2 e 3, nós vamos encontrar desde o Velho Testamento, ele dizendo que nem só de pão e água viverá o homem. No Novo Testamento, nem só de pão e água viverá o homem. Sabe o que eu entendo? Deus está alimentando a igreja, Deus está preparando a igreja, Deus está estruturando a igreja, Deus está dando estratégia para a igreja, para ganhar almas para Cristo. Oh, aleluia! Que nessa noite Ele salve almas, que Ele batize com o Espírito Santo, que Ele coloque um novo ânimo na igreja. Ei! Sabe, nessa última hora também o que Deus quer levantar? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Duarte, que é um pastor missionário, ama a obra de Deus. Mas alguns estão perdendo a íntegra, alguns estão perdendo a audição. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Duarte. Mas alguns estão deixando de ser sacerdote. E a igreja, ela precisa de sacerdotes, porque o sacerdote, ele empresta o seu ouvido para Deus, pelas madrugadas, chora pela noiva do Cordeiro, e empresta sua boca para Deus, para falar com a igreja. Louvado seja o Senhor. Ei, palavras bonitas não transformam ninguém, palavras bonitas não mudam ninguém, não. A Bíblia diz, conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Você tem a verdade, você tem a palavra. Temos que entender uma coisa: o reino que prevalece acima desses dois reinos, sabe qual é? Reino de Deus. A igreja está aqui, uma peregrinação, de passagem. Preste bem atenção. A Bíblia diz, se você quiser examinar na sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura. Ei, não perca o foco, igreja. Ainda que vivemos num mundo tão corrompido, que os homens estão indo de mal a pior, e aonde o diabo tem investido na mente daqueles que não conhecem a Cristo, porque não conhece, mas a igreja conhece a Cristo. Não perca o foco. Você tem uma pátria celestial, você está caminhando para lá, e o adversário vai colocar de todo jeito tropeços para querer tirar o foco. E quando a igreja tira o foco de Cristo, perde o foco de missões. Não pode. Tem muita gente gemendo ainda. Tem pessoas nesse exato momento que estão na mira de um calibre de um revólver. Tem pessoas nesse exato momento que eu estou pregando aqui, preparando uma corda para se enforcar. Tem pessoas neste exato momento no leito do hospital, pedindo misericórdia, dizendo assim, somente uma palavra basta para que a minha vida mude. Quem vai levar essa palavra aí? Somos nós. Mas sabe o que eu entendo também? Que quando Deus for tirar a sua igreja da terra, naquele grande dia, a Bíblia diz lá no Apocalipse, lá no capítulo 20 do Apocalipse, das revelações, lá no capítulo 20, versículo 14, versículo 15, e porém aquele que não foi encontrado com o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que esta é a segunda morte. Existe a primeira morte, morte física, depois vem a morte espiritual.
A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrer uma só vez. Após isso é o quê? O juízo de Deus. Naquele grande dia, o trono branco, naquele grande dia, nós veremos. Preste bem atenção agora no que eu vou lhe dizer. A igreja será suspensa nos ares, até orfania. Até orfania quer dizer encontro nos ares com o noivo. Até orfania vai acontecer. E naquele grande dia, preste bem atenção, nós estaremos à direita para julgar as nações. A Bíblia diz que naquele grande dia os homens dirão assim: montes, montes, caia sobre nós, porque não suportamos a glória daquele que está sentado sobre um grande e sublime trono. Naquele grande dia vai estar lá Hitler, vai estar lá Napoleão Bonaparte, vai estar lá Sócrates, que foi um grande filósofo, vai estar lá Allan Kardec. Mas vai ter que dobrar o joelho e confessar que só Jesus é filho do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, aleluia. Mas a igreja vai estar lá também. Eu posso contemplar como está no Apocalipse, lá, ele no trono, os seus olhos como uma tocha de fogo, os seus cabelos é branco como a lã, da sua boca sai uma espada aguda, na sua mão direita tem uma vara de ferro, para julgar as nações com retidão, os seus pés é como um latão reluzente, refinado, aleluia, do seu trono corre o rio da vida. A igreja vai para lá, é para lá que a noiva vai caminhar, aleluia. Nós estamos caminhando, ei, a nossa morada não é aqui, a nossa pátria é lá, igreja. Oh, aleluia. Se a mensagem do arrebatamento, se a mensagem cristocêntrica, aleluia, não te trazer ânimo, não te renovar, alguma coisa está errada. Mas se a mensagem do arrebatamento, se a mensagem cristocêntrica te trazer renovo, é porque você está ainda olhando para o alvo, para o autor e consumador da igreja. Oh, aleluia. Oh, Espírito, coloca o sentimento na igreja, Pai. Coloca o sentimento na igreja. Um sentimento, o amor por missões, o amor pela missão. Oh, aleluia. Missões, projeto de Deus, compromisso nosso. Oh, aleluia. A minha alma está robustecida nessa noite. A minha alma está robustecida pela presença de Deus. Eu creio que a tua alma está robustecida. Descanse em paz, igreja. Descanse em paz, igreja. Vai chegar o grande dia. Aleluia, está chegando. A Bíblia diz, aleluia, lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, 2 Coríntios, capítulo 15, e versículo 52 até o 58, diz assim: ante a última trombeta, com um piscar de olhos, um abrir e fechar, a igreja vai ser tirada da terra, e o que é corruptível será transformado num corpo incorruptível, glorioso. Ei, o arrebatamento está vindo. O arrebatamento está vindo. O arrebatamento está vindo. Você sabe como é que Deus quer encontrar a igreja na terra? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo para a igreja de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai, orai sem cessar, orai. Deus quer a igreja orando, Deus quer a igreja evangelizando, Deus quer a igreja pregando para o pecador, aleluia. Oxalá que ele viesse agora e nos pegasse aqui, irmão, aleluia, num sentimento de amor, de paz, de alegria. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, é gozo no Espírito Santo, aleluia. Tem muita gente enganada no Evangelho, irmão, achando que o Evangelho é comida e bebida. O Evangelho não é comida nem bebida, é paz, é gozo no Espírito Santo, é lá, é reino de Deus. Oh, aleluia, oh glória. O que precisamos é entender o conteúdo da palavra, irmão. Porque eu creio na palavra, eu não creio em argumento humano, eu creio